Bom dia a todos. Queria também, em público aqui, agradecer o convite da Isabela e parabenizá-la tanto pelo seminário quanto pela oportuna criação do laboratório sobre a China. Então, acho que é um ganho enorme para o nosso Instituto e, sem dúvida, tenho acompanhado, na medida do possível, os nossos debates e tem sido fascinante isso aí. Vou pedir que vocês me ajudem aí, que tem muitos slides, também eu vou ter que passar menos do que eles estão aí. Mas, basicamente, eu queria, de início, dizer, primeiro, que eu vou me beneficiar muito das apresentações que foram feitas ontem, ao longo do dia, e do Luiz Fernandes, que me antecedeu, né? Porque elas não têm nada contrário ao que foi dito ontem, né? E acho que desde a primeira apresentação do Carlos Medeiros e da Isabela, que realçaram a questão tecnológica da inovação como uma das questões centrais, passando, evidentemente, pela apresentação do Luiz, né? E também outras, em particular do Eduardo Costa Pinto Atado, que introduziu um item que eu acho muito importante, que é onde eu vou tentar iniciar aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou falar sobre algumas coisas. O sistema de inovação da China é muito complexo, a evolução aponta na direção que o Luiz nos sinalizou, e alguns dos desafios, digamos assim, mais do que problemas, eu acho que ele encontra hoje, tem a ver, de uma certa maneira, com a complexa situação pela qual se encontra a nossa economia e geopolítica global, né? Que a gente tem acompanhado e que nos torna um pouco mais difícil qualquer elemento de previsão. Portanto, quem é que ia prever um ano atrás, todo mundo, né, que teríamos o que está acontecendo no nosso grande irmão, entre aspas, do Norte. Então, desculpe aí. Então, o que eu vou tentar, basicamente, seguindo essa percepção de uma crise profunda, que não é uma crise financeira, é uma crise de acumulação do sistema, eu vou tentar pensar alguns pontos sobre essa questão mais global, ligando com... O professor Medeiros nos lembrou ontem que qualquer análise que a gente tenha que fazer sobre indústria, sobre tecnologia, ela tem que passar necessariamente por uma compreensão da organização da produção em escala global, que não é novo na história do capitalismo, né, como todos nós sabemos. Wallerstein já nos sinalizou isso há muito tempo atrás, mas que adquire especificidades muito claras nesse momento atual e que limitam e explicitam intervenções diferenciadas. Entende? A gente vai ter que falar sobre as grandes empresas transnacionais. Entende? Quer dizer, é um assunto que muitas vezes é um dado, né? E a gente tem que lembrar que talvez, eu diria, depois do Steve Heimer, do Heimer, há 40 anos atrás, que infelizmente faleceu prematuramente, a gente não tem na economia uma boa teoria sobre essas empresas transnacionais, tanto do lado marxista quanto, quer dizer, do mainstream e para a teoria eclética, que eu acho um horror, do Dunning. Elas nos informam muito pouco sobre um tipo de empresa que comanda a economia mundial hoje em dia e que tem especificidades muito claras. Eu queria deixar um ou dois pontos claros com vocês e falar um pouco de uma visão um pouco... talvez crítica com relação a um quase consenso que a gente tem de que vivemos num período de alta inovatividade na nossa economia global. E falar um pouco sobre a questão de mudança paradigmática, depois entrar na China. Então, por favor, se puderem... Esse primeiro vão ter que ser um pouco rápido. Entende? Quer dizer, a crise já se falou muito sobre ela, eu quero lembrar apenas um ponto nesse início. Quer dizer, uma das características centrais é a primeira vez que, desde a globalização dos anos 90, a gente tem uma queda brutal no comércio internacional, a partir de 2011, 2012, mas que se aprofunda a partir de 2014. Né? A gente tem que lembrar que, dos anos 90 até 2010, 11, o comércio global crescia 2 vezes mais do que o PIB global. Né? Então, a integração da economia global cresceu de uma forma brutal. A partir de então, isso muda radicalmente. A gente tem uma queda brutal nessa taxa de crescimento, e em termos de alguns valores ela cai,
E o que é interessante é que a queda é maior nas cadeias globais e dentro das cadeias globais. Isso é tirado de um think tank neoclássico sobre trade, né, que, de uma certa maneira, dentro das cadeias globais, o que cai mais são a troca de bens intermediários. Tem várias razões que a literatura discute sobre isso, então não dá tempo da gente entrar em detalhes aqui, né? Talvez eu cite um ou dois ao longo da apresentação. No próximo, quer dizer, uma das coisas que a gente tem também é um aumento brutal, como parte da crise a partir de 2011, nas chamadas barreiras não tarifárias. Até 2014, todos os países, todos do G20, aumentaram substancialmente as suas barreiras não tarifárias. Talvez de 2014 para cá, eu não tenho esses dados, ou particularmente de 2015 para cá, o único país que tenha saído do G20 seja o nosso aqui, que é o único que tenta abrir mais no momento em que a situação econômica torna-se mais complexa. Então, o próximo, as transnacionais. A gente tem que pensá-las de uma forma diferenciada do que pensamos historicamente. Entende? Quer dizer, volto a dizer, poucos estudos têm feito sobre isso. O último livro recém-lançado, final do ano passado, pelo professor François Chenet, que é sobre finanças, como seguindo o passado, ele pela primeira vez introduz um capítulo, que é o capítulo 5, onde ele discute, do ponto de vista marxista, evidentemente, o que são essas novas empresas transnacionais, particularmente nas relações entre finanças e produção. Eu acho que aí é que a gente tem que compreender melhor o que acontece no âmbito destas empresas. Entende? Quer dizer, alguns dados que estão aí são conhecidos de todos. Em conversa com algumas pessoas, inclusive com o Chenet, há uma espécie de dúvida com relação a esses números, né, que se popularizaram, mas o ponto todo é que as empresas transnacionais produtivas passam a ser vistas, quer dizer, a gente tem o aumento brutal da proporção de renda de portfólio na receita total dessas empresas. O dado do Chenet do 2001 apenas se aprofunda num período maior. E a forma de organização dela muda consideravelmente. O próximo, por favor. O ponto todo é que você tem, então, uma financiarização das empresas transnacionais não financeiras, né? E que, de uma certa maneira, tem impacto significativo nas suas estratégias como um todo, e, em particular, o próximo, por favor, nas suas estratégias tecnológicas e de ciência, de tecnologia, inovação e estrito senso. Né? Podemos passar, porque o tempo passa um pouco rápido aqui, né? O ponto que eu queria levantar aqui agora, isso aqui é um slide colado da apresentação do professor Claude Serfati, que é um companheiro do Chenet, amigo nosso do Brasil, que teve, o ano passado, vai estar na Unicamp daqui a 2, 3 semanas, que eu estou sabendo, né? Em que ele aprofunda um pouco essa discussão e ele nos coloca, está um vermelho, não está dando para ver muito bem no final do slide, né? Que até a OCDE já nos sinaliza de que esse tipo de mudança de estratégia está tendo um impacto significativo no investimento como um todo, como a gente sabe, e particularmente nas suas estratégias tecnológicas e de inovação. O próximo, por favor. Né? Porque, de uma certa maneira, eu vou passar um slide sobre a Apple, e a Apple eu vou usar como um exemplo para algumas coisas aqui. Então, é conhecido o fato de que as grandes empresas, não apenas norte-americanas, as empresas transnacionais, têm sentado cada vez mais, né? Não é lucro, é renda, como no slide anterior estava colocado, né? Quer dizer, um aumento brutal nas suas reservas de caixa, né? O que é menos, talvez, assinalado pela literatura é o fato de que, nos últimos anos, e é o que está em vermelho aí, para a Apple, mas isso reproduz para todas as grandes empresas transnacionais, elas têm aumentado significativamente o seu endividamento. Né? Quer dizer, eu não vou falar sobre endividamento aqui, porque não há tempo, já foi tocado no seminário, mas a gente tem que pensar que a boa parte desses recursos que vão para a tesouraria das empresas, né, é o verde aqui, ele está montado, como está escrito
na parte de baixo, em ativos altamente tóxicos, né, o que nos tende a levar a uma situação que vários analistas têm apontado de uma provável crise sistêmica que se aproxima e que pode ser a curto ou a médio prazo. Entende? Mas esse endividamento é dado pelo fato, evidentemente, que a taxa de juros caiu nos Estados Unidos e em outros países, e as empresas estão pegando esse dinheiro para pagar, e aí vai o próximo slide, né? Ela vai, que é um pouco a nossa leitura das contribuições do William Lazonic, ela vai basicamente para pagar dividendos para os acionistas, né? O que ele chama de maximizing shareholder value, né? E o Lazonic teve também, ano passado aqui, e nos deu uma palestra extremamente interessante que se enfatizou claramente os efeitos negativos que essa estratégia norte-americana está tendo na inovatividade da grande empresa norte-americana de uma maneira especial. Quer dizer, ele tem um artigo de 2015, se não estou equivocado, junto com a Mariana Mazzucato e outros, em que ele aponta de que, para eles, a Apple provavelmente vai cair numa decadência significativa nos próximos anos, e mais para frente talvez eu mostre um ou dois números em que a gente já possa sentir alguns sinais da perda de mercado que ela está tendo em vista a concorrência, particularmente de grandes empresas chinesas que estão entrando no mercado de smartphone e outras coisas desse tipo, né? E, juntamente com isso, evidentemente, você tem um aumento significativo, o autor mais conhecido e que tem tido um impacto maior na área econômica é o Richard Gordon, né, que tem escrito vários textos nos últimos anos, onde ele coloca a perda de inovatividade da economia norte-americana como um dos fatores centrais que explicariam a crise, né? Quer dizer, ele não diz que as inovações não estão acontecendo, ele diz que as inovações estão sendo feitas para coisas que não têm um impacto significativo na melhoria da produtividade, e aí os dados que a gente volta hoje, 20 anos depois, ao paradoxo da produtividade que o Solow nos apontou há 20 anos atrás, né? 10 anos atrás, alguns diziam que acabou, não, voltou profundo, e vários autores, tem dois aqui, mas a gente tem acompanhado em várias áreas, a Gabi talvez fale na área de energia, uma perplexidade com essa baixa inovatividade. Quer dizer, tem produtos novos, mas são gadgets, smartphones, que não têm um impacto significativo na evolução e na transformação das estruturas produtivas. E eu acho que aí é que o ponto que talvez, se der tempo no final, eu vá tentar apontar, que vai corroborar talvez a afirmação que o Luiz nos fez, né? A gente pode passar mais rapidamente, vamos para frente, né? Pode passar, porque aí são alguns dados conhecidos sobre a Apple, quer dizer, ela gasta pouco em P&D com relação a outra. Eu quero enfatizar, para aproximar a entrada na China, né, um dos gráficos anterior mostrava que o pouco valor agregado dos produtos da Apple, por exemplo, iPhone e iPad, que são gerados na China. Entende? E aí eu caio com esse gráfico aqui, que é muito conhecido, não necessita que a gente entre em muitos detalhes, porque ele é bem conhecido. Vamos passar para o outro, por favor, que é esse do Steve Jobs, ali, né? Anterior, esse daqui. Entende? Quer dizer, que mostra um pouco como as empresas chinesas estão dando alguns desses saltos importantíssimos. Entende? Quer dizer, a ideia me veio na leitura dos livros sobre Steve Jobs, e uma lenda que conta que na época do lançamento do iPhone, né, ele entrou para uma reunião 6 meses antes do lançamento com uma calça jeans, e o protótipo do iPhone no bolso da calça junto com o molho de chaves. Então ele tirou falando, olha, temos que resolver o problema da capa, né, essa camada de vidro, porque todo mundo vai usar no bolso, particularmente os seres do sexo masculino, né, junto com o molho de chaves, e portanto vai ter vamos ter um problema sério aí de que essas telas vão ser arriscadas. Então, temos que descobrir uma tecnologia e tal, e descobriram que não tinha lugar nenhum do mundo que podia fazer isso. Quer dizer, a Corning Glass, que é a grande multinacional norte-americana na Ásia, ela sabia a tecnologia para você produzir essa capa, que não é de vidro, é de um material mais moderno, evidentemente, né? Mas havia uma necessidade de você engenheirar isso. Entende? Às vezes, os estudiosos de inovação tendem a minimizar a importância e o custo que se tem
de engenharia. Entende? Os engenheiros já me provaram várias vezes, eu aprendi com eles, que isso é muito caro, isso toma tempo, entende? E talvez seja mais importante até do que o P&D tradicional. Né? Então, eles tinham um problema de achar isso, não tinha lugar nenhum no mundo que o fazia, né, que pudesse fazer em 6 meses para que pudesse entrar no lançamento do iPhone, e eles foram achar uma empresa na China que se dispôs. Né, e aí está a informação, né, e alocaram 8 mil, o número não é mentira não, o número é isso, 8.700 engenheiros de nível médio, né, que trabalhando em 3 turnos, em 15 dias conseguiram fazer esse salto tecnológico, entende? Quer dizer, não é montagem de iPad, não. É um salto tecnológico importantíssimo que foi feito, e as informações, a própria Apple estimou que se ela fosse fazer nos Estados Unidos, ela ia levar 9 meses apenas para contratar essa quantidade de engenheiro nos Estados Unidos, não estou falando de outros países. Tá? Então, é um exemplo que eu vou tentar explorar um pouco mais para frente, aí a gente pode passar para o próximo, por favor, porque, de uma certa maneira, a gente tem algumas informações, não são muito boas, eu tento buscar, tem uma ou duas, essa é uma delas, tem mais uma outra fonte que eu tenho usado, mas que não chega até 2012, chega até 2009, eu prefiro essa, que, de uma certa maneira, mostra que, ao longo do seu processo de transformação, a partir dos anos 90, a pauta de exportações chinesa tem sido cada vez mais caracterizada por uma agregação de valor dentro do país. Quer dizer, ela passa em bens manufaturados, de 75% em 94% para menos de 35%, por volta de 35% em 2012. Quer dizer, há um efeito de endogenização de alguns pedaços dessas cadeias globais que tem passado, talvez, às vezes, um pouco desapercebido pela literatura especializada, e eu acho que é isso que a gente tem que pensar. E o último ponto, antes de entrar, eu já passei um pouco mais do que eu queria, por favor, os próximos slides. Passo o próximo já, porque o próximo é que é mais importante. Quer dizer, essa questão dos investimentos no novo paradigma da sustentabilidade. O Obama tentou fazer isso nos Estados Unidos, ele foi vencido pela grande indústria de petróleo, pela grande automobilística, né? Mas todas as informações que a gente tem do nosso lado do mundo, do lado ocidental, são que o paradigma, chamado paradigma verde, ele tem problemas enormes de introdução, entende? Quer dizer, tem 2 dessas situações que estão ali, que talvez valha a pena rapidamente a gente falar, entende? Que é uma que saiu na Bloomberg Finance, e a outra embaixo do coordenador dos estudos sobre transição para o modelo das Nações Unidas, entende? E que ambos enfatizam de que todos sabem dos problemas que a gente tem, mas o dinheiro vai exatamente para quem tende a ganhar do problema do que para atividades que não têm ainda uma rentabilidade semelhante àquela que o capitalismo financeiro encontra no sistema como um todo. Entende? Quer dizer, é por isso que Mazzucato e outros tentam falar que a importância do Estado, né? Lá, não aqui. Aqui a gente sabe, ela veio aqui e tal, mas lá, nos Estados Unidos, na Grã-Bretanha, porque o Estado, hoje em dia, nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha, não está fazendo o que ele fazia nos anos 60, 70, 80, e é esse o ponto final dessa longa, que era para ser breve, mas ficou longa introdução. Então, vamos entrar para a China. Por favor, os próximos 2 slides. Né? O primeiro, eu vou, talvez, uns 20, 25 minutos, falar um pouco sobre a evolução do Sistema Nacional de Inovação da China, mas, evidentemente, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, entende? Porque a gente está acostumado aos nossos óculos ocidentais. Né? E os óculos ocidentais, várias das vezes, eles não funcionam, porque as coisas são diferentes. Não é só na China, não. Entende? Eu me lembro, a primeira vez que eu fui ao Japão, pesquisa com empresas, eu perguntava o que o cara achava do governo, do Estado, o cara não entendia. O empresário de uma grande empresa, uma Mitsubishi, não entendia. Até que ele me explicou que ele fazia parte do Estado. Né? Quer dizer, você não vê na China, no Japão, né, essa dicotomia Estado, setor privado, ou Estado, empresa. O Estado é algo que representa todos. E as pessoas, seres humanos, né, tem vários estudos que a gente tem participado junto com colegas chineses que nos avançam nessa percepção. Então,
com esse cuidado, vamos passar para o próximo, por favor. Que o que eu vou dizer, eu não sou um especialista em China, eu aprendi muito na China com um projeto internacional de pesquisa, com 5 grupos de pesquisa dos BRICS, apoiado pela FINEP, pelo Luiz participou até de algumas das reuniões, e que gerou alguns estudos comparativos dos sistemas nacionais de inovação dos BRICS, em particular em algumas das áreas, como o papel do Estado, transnacionais, a questão do financiamento. Né? E é em cima do que eu aprendi com os meus amigos chineses é que eu vou, talvez, traçar algumas coisas. Tá? Quer dizer, bom, o primeiro, apenas reforçar algo que está claro, algumas pessoas já tomaram, é essa visão de longo prazo. Tá? A visão de longo prazo vem, nesse caso, desde 79, desde as 4 modernizações que eles lembraram, e ela segue linhas bem específicas. Se você olha os planos passados, eles diziam, nós estamos com 0 ponto não sei o quê, ponto do PIB, vamos chegar em 2015 com 1,8. Passaram, entende? Que todas as metas que eles colocam nos seus planos, como todo, de ciência, tecnologia e inovação também, eles têm ultrapassado. E o próximo é que diz que vão chegar nos 2,5% em 2020, provavelmente vão chegar o ano que vem, um pouco antes também. Né? Os 2 próximos, por favor. O próximo você pode passar, porque é um pouco a mesma coisa. Né? E vamos começar por alguns pontos a partir da transição apontada pelo Luiz. Tá? Quer dizer, o primeiro ponto que eu queria enfatizar, né, tem relação com a ideia de que essa transição, do ponto de vista de produção e de ciência e tecnologia, ela se deu através do que os chineses começaram a chamar de complexo industrial militar. Né? Pode pôr o próximo, por favor? Quer dizer, a ligação defesa e produção e defesa, ela coloca-se a partir daquele momento, e a gente tem que ter claramente a noção de que o exército chinês ele já tinha um papel histórico, né, de defesa da segurança nacional e responsável pela sobrevivência dele, exército, da população como um todo, indo até a alimentação. Então tem uma história milenar de que o exército chinês tem esse papel com relação à produção. E uma das primeiras coisas que eles fizeram, evidentemente, para superar esse atraso tecnológico, a partir do que o Luiz nos apontou, né? O próximo, por favor, foi exatamente utilizar o complexo industrial militar para, de uma certa maneira, realizar essa passagem do ponto de vista produtivo para uma economia que alguns diriam que é mais de mercado, mas que a gente tem dúvida se podemos usar com esse olhar assim quando pensamos sobre a China. Dá o próximo, por favor. Quer dizer, eu acho que tem 2 coisas importantes, eu vou passar um pouco rapidamente, porque o tempo está avançando. Quer dizer, primeiro, o papel, eu já falei que o Exército teve um papel fundamental, entende? Quer dizer, algo entre 30 e 50 mil empresas, em praticamente todas as áreas da economia chinesa, né, que ia desde a produção do vinho até telecomunicações, né, elas foram passadas, digamos, para algo, sei lá, para um setor privado, né? Outra vez o olhar ocidental, não sei se a gente pode falar isso, porque, como a gente viu ontem, essa passagem se deu com membros do partido. E, por exemplo, hoje eu aprendi uma das viagens que eu fiz à China, que dentro das subsidiárias internacionais, elas são obrigadas a ter uma célula do Partido Comunista Chinês, né? Que todo dia se reúne, canta o hino nacional e aí começa a fazer o trabalho. Entende? Quer dizer, então, a participação do partido nessas empresas é algo que vocês já discutiram ontem e que eu acho que vale a pena sempre se ressaltar. Entende? E o próximo, por favor, né? Quer dizer, esse papel do setor privado, né? O controle acionário passando para agentes chineses, mas que não estão dissociados do Estado, né? E o próximo, por favor, que aí a gente entra na segunda parte desse papel, que é um aumento significativo nos gastos em P&D militar, que tem ocorrido, os dados não vou precisar mostrar, mas a ideia de uma ênfase na indústria
aeroespacial. Entende? A indústria aeroespacial como um motor, né, quer dizer, olhando-se o futuro e como um motor que pudesse viabilizar no futuro essa difusão tecnológica pela estrutura produtiva como todo. Então, tem uma frase que vale a pena, talvez, repetir, porque ela é uma frase importante, que eu captei num texto de 2001, que é a seguinte: China should make its space program the overriding one in relation to other high-tech development programs. In developing space technology, we can push IT, biological technology, technology of new materials, and new sources of energy, and other high-tech areas to new frontiers. Então, esse papel central, né, na política chinesa do complexo aeroespacial, ele é significativo e ele está dando frutos hoje em dia, como a gente pode perceber. O próximo, por favor. Né? Quer dizer, o avanço da própria política, ela se deu em algumas fases, eu não vou repetir aqui, ela está em alguns textos que a gente produziu junto com a Gabi aqui, entende? Teve uma fase em que os institutos de pesquisa e universidades foram um pouco libertos do controle, mas não de uma maneira total, com alguns resultados impactantes, que estão em alguns próximos slides, né? Uma série de lançamentos de programas que também não há tempo de entrar em detalhe, mas que eram extremamente complexos, entende? Mas talvez se pudesse singularizar alguns, né? Eu singularizaria, por exemplo, a questão de recursos humanos, estrito senso, da infraestrutura de ciência e tecnologia. Os dados são assustadores do ponto de vista positivo, né? E a gente vê um aumento de 6,4 milhões de estudantes universitários em 98 para 26,9 em 2009. Então, vários programas de aumento das pesquisas, o estabelecimento de centro de P&D nas principais empresas. É interessante isso, porque as empresas internalizam centro de P&D no momento, eu esqueci de falar, não tive tempo antes, em que as grandes transnacionais norte-americanas, a partir de 90, se desvinculam disso. Quer dizer, elas acabam, talvez, eu diria que uma das grandes inovações institucionais do capitalismo norte-americano, do ponto de vista de ciência e tecnologia, foi a internalização, dentro da grande empresa norte-americana, de um centro de P&D, que ela fez no começo do século passado, e que ela abandona no final dos anos 90. Não tem mais. Antes você tinha a IBM com o Prêmio Nobel de Física. Né? Não tem mais isso a partir dos anos 90. Né? Alguns autores norte-americanos acreditam a isso o fato da perda da hegemonia potencial norte-americana do ponto de vista de inovação. E, evidentemente, que o outro lado foi uma tentativa de atração de grandes empresas transnacionais para levarem alguns pedaços desses centros para lá. E tem um slide para frente que questiona um pouco o resultado, né, por autores chineses, desse esforço, tentando mostrar que as multinacionais levaram para lá era muito mais para tentar atrair capacitação e conhecimento do que colocar aquilo à disposição da economia chinesa. Tá? Mais um, por favor. Eu já passei. Não, foi mais 10. Então, já estou um pouco mais para frente. Já tem uma série de outros resultados. Não vamos passar, porque eu já falei sobre isso. Aumento de estudantes chineses no exterior. Passamos. Né? Eu acho que esse é uma coisa importante para se enfatizar, porque uma grande parte das novas empresas, né, de base tecnológica que surge na China, talvez a Lenovo seja o caso mais conhecido, elas saem como spin-off das universidades. Entende? Quer dizer, as universidades elas têm uma característica permitida pela legislação chinesa, que tem sido, inclusive, objeto de debate nos Estados Unidos e em outros lugares, que é o fato de que a elas se permite ser donas de empresa. Então, uma boa parte desses spin-offs são empresas que são spin-off, mas a propriedade de capital, pelo menos parcialmente, é da universidade, o que gera uma fonte de recurso muito grande, e mais ainda, mais importante, gera um controle sobre elas por parte dos chineses numa coisa desse recurso. O próximo slide é apenas uma explicação gráfica desse fato, né? O brutal aumento
das rendas que as universidades têm por parte desse... Aí tem um dado geral e um outro da Tsinghua Holdings, que é a empresa que a Tsinghua University tem, que dá conta disso. Né? O próximo, por favor, porque nos dá também condição de rapidamente tocar num ponto importante. A literatura fala muito em venture capital, tá? E eu me lembro, sentando aqui, que eu tive numa banca de tese de uma orientanda do Duda lá sobre venture capital no Brasil, que era uma pessoa da indústria de venture capital, que mostrava quão próxima de zero, nulo, é a nossa indústria de venture capital aqui. Tá? Quer dizer, é uma indústria que especula mais do que viabiliza investimentos em tecnologia. No caso da China, o venture capital ele tem a maior parte do controle, tanto por parte das universidades, como está colocado aqui, né, como por parte das empresas que fazem parte dela, das empresas. Então, você tem só 10 minutos aqui. O próximo, por favor, entende? Talvez o último ponto com relação a isso é o fato de que pesquisa básica, a primeira vez que eu falei isso com o professor Liu, que é o nossa contrapartida ali, sobre por que pesquisa básica era tão pouco na China, ele falou, mas pesquisa básica para nós é básica para o povo, então não é básica, né? Ciência dura, não. Entende? Enfim, vamos passar um pouco rápido, porque os meus 10 minutos estão passando rápido ainda. Entende? Quer dizer, o segundo ponto, que são as grandes empresas chinesas? Né? Tem aí uma lista delas mostrando o papel do Estado, direto ou indiretamente. Vamos passar, talvez, mais para frente. Né? Vamos para esse próximo, por favor. Porque eu vou passar uns 2 ou 3 que mostram, em algumas áreas, a transformação do quadro de concorrência global, tendo em vista a participação brutal que as empresas chinesas têm. Eólica é um assunto que a Gabi toca aqui, eu não vou nem falar sobre isso, porque ela tem detalhes, mas esse gráfico mostra claramente que, em 2005, os chineses não faziam nada de eólica, não tinha empresa, né, de energia eólica. Ela pode mostrar isso melhor. Em 2010, das 10 globais mais importantes, eles já tinham 4. Tá? A gente passa para o próximo, porque vai dar o mesmo exemplo com relação a uma coisa mais, talvez, intensiva em tecnologia, que é a questão do smartphone. Tá? Os 2 gráficos eles são um pouco confusos, porque eu só pego os primeiros números das 5 maiores empresas. Né? A gente vê, no de cima, ano a ano, 2012, 2015, a Apple e a Samsung perdendo espaço no mercado global, você tendo o surgimento, particularmente de Huawei, de Xiaomi, né, como sendo 2 novas das 5. Mas a surpresa maior é no gráfico de baixo, que pega 15 a 16. Né? Quer dizer, a Huawei continua crescendo muito, e você tem Oppo e Vivo, que são outras 2 empresas chinesas, que pegam o lugar da Xiaomi e da Lenovo nas 5 maiores. E a gente continua vendo uma diminuição muito grande das incumbentes principais, que são a Samsung e a Apple. Não vai dar para discutir detalhes do porquê disso aqui agora, de como tecnologicamente essas empresas estão sendo capazes de fazer isso. Talvez no debate a gente consiga. Tá? O próximo slide é a mesma coisa para a aeroespacial. Vamos passar, porque o meu tempo está acabando. Eu preciso chegar na fase final, que tem a ver com a questão... o Luiz já nos levantou isso. Pode passar, Isabela, por favor, porque esse é um background. Passa esse também. Talvez a gente possa parar aí, entende? Quer dizer, a passagem para o modelo de inovação endógena, entende? Ela é dada por um diagnóstico que estava anotado nos casos anteriores, né? E esse diagnóstico mostrava que a inserção da economia chinesa na globalização não podia se dar da mesma maneira. Entende? 2, de que uma série de produtos globais eles não se adaptavam muito às especificidades da economia e do mercado chinês. Então, por que não usar o mercado interno chinês, que é o maior do mundo e o que cresce mais, junto com a Índia, talvez, para viabilizar uma estratégia totalmente ou radicalmente diferente, que pudesse, de fato, cumprir aquilo que estava, desde 79, proposto, que era, de uma certa maneira, transformar a economia chinesa, colocando a questão da ciência, tecnologia e inovação, como bem lembrou o Luiz, não
fazendo o mesmo erro que a União Soviética fez nos anos 20. Tá? E aí eu acho que começa a se dar a grande transformação, né? E que, de uma certa maneira, me faz, talvez, ter a pequena única ponto de discussão com a apresentação brilhante que o Medeiros fez ontem aqui. É uma pena que a gente pode talvez discutir de novo, porque ele é um pouco cético com relação a essa inovatividade da economia chinesa, e eu sou menos cético que ele, talvez com alguns exemplos específicos que a gente avançou, e que são dados fundamentalmente por esse programa, né? Por esse programa e por políticas de diverso tipo que foram introduzidas a partir de então, de uma forma mais avançada, e que, de uma certa maneira, têm viabilizado o surgimento dessas grandes empresas chinesas no cenário global e no próprio cenário chinês, que, volto a dizer, é o maior mercado do mundo. Quer dizer, o primeiro ponto importante é que eles têm uma noção clara do papel da propriedade intelectual como um elemento não de garantia para o mercado dos resultados da ciência, tecnologia e inovação, não, mas como elemento de viabilidade de uma estratégia nacional. Quer dizer, aí tem uma afirmação do ministro da Ciência e Tecnologia chinesa em 2009, né? E o fato de como é que uma outra frase de como a China usa o seu sistema de propriedade intelectual para proteger, né, as empresas chinesas. Então, ali, por exemplo, quem ganha patente não é quem inventa primeiro, ou quem inova primeiro, ou quem descobre primeiro, é quem deposita primeiro. Entende? Tá? E isso faz uma diferença brutal, porque ela leva a quase o limite o que vários falam que é uma característica do modelo chinês, que é a cópia. Entende? E toda vez que eu ouço dizer que os chineses fazem a cópia, eu me lembro do primeiro grande estudo sobre inovação feito pelo professor Richard Nelson nos anos 80, né, o Yale Innovation Survey, cujo achado principal foi que a maior fonte de inovação da economia norte-americana em 1980, né, das grandes empresas transnacionais norte-americanas, era o quê? Era o que nós, economistas, chamamos solenemente de engenharia reversa, entende? Mas que é usada nos fóruns internacionais como sendo de cópia. Entende? Então, os chineses começaram fazendo o que os americanos faziam nos anos 80. E talvez continuem fazendo hoje. Entende? Isso a gente deveria ter um debate longo aqui sobre o que é inovação e tal, mas não há tempo sobre isso. Tá? O próximo slide, que é um outro também que pintou aqui, é a questão de padronização. Quer dizer, eles têm, e está colocado aqui, isso é um slide do Liu, né? Quer dizer, como eles percebem que, olha, a Coreia e o Japão, todos usam a padronização para benefício próprio, para as suas empresas. Nós vamos usar também, entende? E eles têm usado isso de uma forma brutal. O próximo, por favor. Né? O papel limitado da P&D, das multinacionais, está colocado aqui. Eu estou na minha vida, quando ficar faltando pouco aí, para poder, pelo menos, fechar, entende? Né? Podemos passar para o próximo, entende? Porque tem uma série de outros mecanismos, não dá tempo da gente entrar, mas o outro que eu acho que é importantíssimo é a ideia da utilização do poder de compra. Entende? Quer dizer, isso tem sido usado, e uma indústria que eu não vou falar aqui, mas a gente tem evidências empíricas na mesma direção, que foi citada ontem pelo Medeiros, eu acho, que é os trens de alta velocidade. Entende? Como é que eles usaram o poder de compra com uma estratégia agressiva de internalização da tecnologia que eles compraram da Alstom, né? E foram capazes de, em 5 anos, também se transformar num dos líderes globais com tecnologia desenvolvida na China. Né? O próximo, por favor, vamos passar os 2 próximos rápidos, vamos entrar para os últimos slides. Esses daqui já são conhecidos. Junto com essa passagem para a ideia da uma economia baseada na Indigenous Innovation, né? E a partir da crise de 2007, 2008, você começou a ter também uma ênfase significativa, uma percepção, vocês devem ter discutido ontem, porque eu estou falando de coisas boas, sabendo que tem problemas sérios na economia e sociedade chinesa, como a questão de distribuição de renda, questão social, questão regional, né? Eu estou disso, ça va sans dire, como dizem os franceses. Está aqui dentro, não está escrito não, esquecido não.
O ponto todo aqui é que todos os países, né, talvez o Brasil seja lá embaixo, usaram a crise para agressivos programas de incentivo, estímulo fiscal. Tá? A China é a primeira linha dali, entende? Ela foi mais de 13% do PIB, né, comparado com 0,2% do Brasil, que é o último nessa figura. Né? Mas o que é mais interessante, está no próximo quadro, entende? É que uma boa parte desses incentivos, né, tiveram o que a gente poderia chamar, de uma forma muito ruim, de componente verde. Entende? E tanto os chineses quanto os coreanos foram que usaram mais esse estímulo novo para uma economia em transformação. Né? Tem vários exemplos de como é que eles usaram isso, entende? Mas talvez o mais fascinante tem a ver com um outro caso que é normalmente considerado, o Medeiros falou ontem, como de insucesso, que é o da indústria automobilística. Quando eles deram esses estímulos, né, para automobilista, eles também deram estímulo tanto à produção quanto ao consumo de automóvel. Né? E esse estímulo ele foi direcionado a carro pequeno e elétrico, né, para usar não na cidade, mas no campo. Então, eu estou com 1 minuto só, vou passar rapidamente, se vocês me permitirem, 2 ou 3 extras, entende? Porque a gente tem evidências que também a automobilística, né, mais recentemente, não no automobilismo tradicional, mas na elétrica, ela está dando saltos significativos e eles já são os líderes mundiais, apesar de que a General Motors já sabia fazer carro elétrico há 30 anos nos Estados Unidos, como a gente sabe. Tá? E aí as estratégias também são complexas, por exemplo, todas as pequenas empresas italianas de design para o automóvel foram compradas pelos chineses nos últimos anos. Tá? Então, não é que eles não estão indo no design, eles estão indo na forma como eles conseguem ir. Um pouco mais para frente, então, automobilística, eólica, pula eólica, porque a Gabi fala sobre isso. Né? Eu vou apenas passar para a indústria solar. Né? Você pode ir mais para frente? A eólica a Gabi fala aqui, eu não vou entrar nisso não. Mas na indústria solar, né, vocês terem uma ideia de fotovoltaica, isso aqui está no Scientific American, o último, de 19 de dezembro de 2016, um artigo inteiro que mostra que a China já é responsável por 2/3 do mercado de energia solar dos Estados Unidos, hoje, né, no final do ano passado. Né? E tem documentos do Departamento de Defesa do Estado preocupados com essa penetração. Aí no próximo, eu quero mostrar um slide que nos foi mostrado pelo professor Xion Liu, né, há 3 anos atrás aqui, em que ele discutia um pouco a estratégia de aprofundamento de capacitações da indústria chinesa, né, em fotovoltaica. Né? E ele usa a célebre curva sorriso, né, que todos conhecem, das cadeias globais de valor, mostrando que a China estava em alguns pedacinhos ali, há 4 anos atrás. E ele falou, e a gente teve até um debate, uma boa parte de nós duvidou dele, né, dizendo que a China ia, em pouco tempo, estar em todas elas. Né? E ele estava certo e eu estava errado há 4 anos atrás. Então, o que a gente pode, talvez, um próximo, pensar do ponto de vista de conclusões, entende? Quer dizer, eu acho que o Adam Smith em Pequim ficou famoso pelo nosso querido e saudoso professor Arrighi, né, o livro dele. Mas eu diria que, vendo a questão tecnológica de inovação, e relendo o Celso Furtado, eu acho que os chineses leram muito melhor do que nós, entende? Porque tudo que eles têm feito está escrito em Celso Furtado há 40 ou 50 anos atrás. Entende? Então, eu acho que Celso Furtado em Pequim para ciência, tecnologia e inovação. Quer dizer, o fato de que você usa, né, você seguir na trajetória tecnológica dos outros, é que nem você pegar e ficar fazendo que nem o coelho da Alice. Você corre, não sai do mesmo lugar. Né? Você fica correndo, faz mais patente disso, daquilo, mas você está sempre seguindo uma estratégia de ser o second best no máximo, entende? Quer dizer, não é a primeira vez que se tenta isso. Eu acho que o Japão talvez tenha tentado fazer isso nos anos 70, 80, né? Criar uma nova trajetória tecnológica global, tendo em vista porque era um país daquelas dimensões que não podia seguir numa economia de alto consumo energético, de exploração de recursos naturais que ele não tinha, mas evidentemente eles foram... ele está sob ocupação, tem um exército popular, e ele foi amarrado
pelas finanças norte-americanas, pelo dólar e tal. Entende? E aí a questão chinesa ela passa por uma discussão que vai ter hoje à tarde aqui, sem dúvida, né? E que nos aponta para a possibilidade de, evidentemente, de uma aceleração desse confronto que a gente já vê com o Trump aparecer de uma forma mais clara entre os Estados Unidos e a China, mas que isso não é objeto da nossa discussão aqui. Eu vou deixar para quem entende mais disso aí. Desculpe pela correria, entende? Seria talvez umas 3 horas a mais de coisa para falar, mas vou ficar por aqui. Muito obrigado.